Gilão FM. Gilão FM. Tavira. Gilão FM. Haja manhã. Haja manhã. O seu programa das manhãs com Ana Cristina. Bom dia. Ora bem, porque é quarta-feira, depois de uma pausa forçada, cá estamos nós, Hora das Mães, aqui na sua rádio, preparadíssima, com imensa informação para partilhar connosco, nossa Susana Matias. Susana, bom dia. Bom dia. Recuperadíssima. Felizmente, já tenho voz. Ai, de vez em quando acontece, não é? Acontece, imagina. Foi forte. Imagina que me acontece assim durante uma semana. Ui, sai para lá, sai para lá. Ora bem, vamos à sugestão do dia, vamos então falar de educação. Sobre educação. Educação em geral. Bem, neste caso eu vou falar na educação no meu sentido prático e tentar transmitir e levar ao pensamento das pessoas como eu ando a pensar um bocadinho sobre isto. Porque estamos na altura da inscrição das crianças na escola, muitos pais já inscreveram, aqui a mãe de serviço ainda não inscreveu porque ainda não decidiu, e eu acho que era essas questões que eu tenho aqui na minha cabeça que eu gostava de levantar. Da escola, do o local. decidir Sim. da escola e da importância que a escola tem depois também no futuro, não só próximo como longínquo, e então pensarmos um bocadinho sobre isso. Muito bem. Então vamos lá. Quais são as circunstâncias? O escolher da escola numa determinada... Aliás, a importância da escolha logo inicia provavelmente no berçário. Creche, exatamente, no berçário. Completamente. Portanto, e por aí adiante, não é? Sim. Porque... Mas depois também há outras circunstâncias, pelo menos o que tenho ouvido, que se prende com o facto de encontrar esta ou aquela profissional que, independentemente de estar em determinado local, pode fazer toda a diferença, não é? Sem dúvida, os profissionais fazem toda a diferença. Portanto, não é por se pensar que se pensa assim num determinado sítio, que está no top das preferências, por este ou aquele motivo, pelo nome ou por aí, que pode ser, diremos, o melhor. Por isso, a dificuldade da Susana. É isso mesmo. Pois é. E se é verdade que não temos muita escolha em termos pedagógicos, porque em Tavira não existem escolas, digamos, alternativas. Quando digo alternativas é com outros projetos pedagógicos, como, por exemplo, o movimento Escola Moderna, o Montessori, etc., mesmo no projeto pedagógico tradicional que nós temos, existe uma grande variedade de possibilidades, escolas maiores, escolas um bocadinho mais pequenas e que por isso são um bocadinho mais familiares, e depois é a tal questão, como tu falas e muito bem, a questão dos profissionais que nós sabemos que podem vir a ficar com as nossas crianças e que fazem toda a diferença. Completamente, eu tenho disso a maior certeza, naturalmente. Então, prós e contras. Ora, então... Eu acho que, primeiro que tudo, eu queria falar da minha primeira questão, que foi o facto de eu achar que a escola tradicional em si já não consegue dar resposta a todas as situações que acontecem e às crianças que nós temos hoje em dia. Isto, quando falo em escola, falo pré-escolar, primária e por aí em diante, porque na parte creche... acho que já começa a haver algum reforço da importância da relação professor-aluno, criança, berçário, creche, e isso já faz alguma diferença, se bem que continua a haver muito aquela questão de fazer por eles e fazer com eles, não lhes dar autonomia. Sim. Aqui, o projeto Escola Moderna e o Montessori poderiam dar uma ajuda. Estes são os que eu conheço melhor. Eu peço desculpa se não estou a falar de outros que eu não conheço tão bem, que por isso não posso aprofundar. Sim. Mas, por exemplo, nós tivemos aqui um workshop de Montessori em abril e que eu adorei, é com a professora Joana Rebelo, que vai abrir um espaço de Montessori no Porto e que eu adorava estar no Porto para poder pôr lá os meus filhos. Que as crianças fazem as suas atividades. Eles têm várias etapas. A criança é apresentada uma tarefa, digamos assim, e a criança tem que desenvolver aquela tarefa. Para prosseguir para a seguinte e por aí adiante, é? E a maior parte das tarefas iniciais são tarefas de vida diária. Ou seja, o simples facto de colocar água num copo, de abrir uma garrafa, de tapar caixas, de tapar frascos, de limpar uma mesa,
limpar os vidros, lavar a louça. Pois é, efetivamente não... Que são tarefas do dia-a-dia que eles têm que fazer no dia-a-dia deles na escola e que lhes dão uma autonomia que, além de lhes permitir estarem preparados para a vida, Sim, também lhes aumenta a capacidade de autoconfiança e de autoestima. Porque eles sentem-se capazes. É isso. Sim. Mas é verdade, são questões que no dia-a-dia, sei lá, pelo menos a ideia que tenho das escolas é isso. No mínimo o que se pede é não deitem papéis para o chão, ponham os papéis no balde. Pronto, já por aí é alguma coisa. Mas, efetivamente, poder-se fazer um pouquinho Cristina, mais. E depois temos uma questão muito importante, que eu acho que os pais às vezes não conseguem, é o que eu digo, por isso é que eu quero despertar estas consciências, porque eu acho que os pais não fazem, não é por mal, é porque não estão despertos para isso. Se, imagine, um castigo, entre aspas, não é um castigo, mas uma forma de responsabilizar a criança. Penalizar por determinada situação. Ou responsabilizar a criança por uma certa atitude, fosse deixaste o papel no chão, tens que o apanhar. Ou sujaste a casa de banho, agora vais limpar. Pois é. Haveriam muitos pais que provavelmente iriam fazer um chinfrim à porta da escola porque a criança foi posta a limpar a casa de banho. Sim, mas infelizmente hoje em dia é assim, quer dizer, por as mais variadas razões, ouvimos notícias de pais que vão ter com os professores nesse sentido, chamar a atenção quando Eu ontem li uma notícia que depois não explorei, mas que dizia: se querem ajudar os filhos, têm que primeiro ajudar os pais. Se querem ajudar as crianças, têm que primeiro ajudar as famílias, os pais. Naturalmente. Eu acho que é muito por aí. E os pais estão tão assoberbados de trabalho, da rotina, do dia-a-dia, que não pensam às vezes nas coisas simples. Que não se conseguem colocar no outro lado de perceber, ok, isto é bom para eles. É chato eles estarem a limpar, eles não estão na escola para estar a limpar. Mas isso também lhes ensina algo. Ensina-lhes que se sujam, alguém vai ter que limpar. Sim. E ninguém melhor para limpar o que foi sujo do que os próprios. Outra vez pensará na situação quando, indevidamente, se calhar, usar as coisas menos bem. Porque, por exemplo, se derramar, se sujou a casa de banho, molhou, abriu a torneira demais. Se calhar outra vez... Nenhum, e não tem que ser um castigo. Exatamente. Mas, por exemplo, outra vez até abre a torneira com mais cuidado, por exemplo. São Segundo a teoria de Montessori, eu espero não estar a dizer nenhuma gafa, mas acho que não existe comportamentos errados. Não. Porquê? A criança está a aprender a passar água de um jarro para um copo e entorna. Claro, a criança sabe e tem no material disponível, naquele ateliê, naquela atividade, um pano para depois limpar. Claro. Ou seja, a criança é responsável por o que acontece, ninguém a vai castigar, nem ninguém a vai repreender, porque ela própria sabe como resolver a situação. Susana, tenho curiosidade, diremos que esse método, quem implantou? Maria Montessori, que era italiana. Sim. E que implementou, era médica, e que implementou este método em várias escolas e a vários... Provavelmente ela deve ter posto em prática. Sim. E deve ter notado que produziu alguns efeitos. Mesmo em termos, ela estudou tudo mesmo em termos da parte do desenvolvimento do cérebro da criança e do conhecimento da criança, ou seja, e todo o projeto, todo o método de Montessori tem várias etapas e várias idades, ou seja, há idades para as quais as crianças estão aptas a fazer determinadas atividades e são essas atividades que vão sendo inseridas. No entanto, nenhuma criança é igual e não é estanque. Completa. Ou seja, Sim. a partir dos 3 anos, normalmente as crianças já conseguem fazer esta atividade. Mas aquela criança consegue fazê-lo aos 2, começa-se a fazer aos 2. Claro. Ou só consegue fazer aos 4, só se faz aos 4. Que é aqui que eu também penso um bocadinho que o nosso modelo pedagógico em vigor... É como se diz, chapa 5, igual para todos, independentemente de tudo. Ainda hoje de manhã eu estava a falar com uma amiga que tem na situação da turma da filha dela, que está no 4º ano, uma criança que teve vários problemas familiares ao longo deste ano letivo, e ela me estava a comentar que não sabe se a criança irá passar o ano. E eu estava a dizer, provavelmente esta criança, com a carga emocional e pessoal que teve na sua vida, conseguiu desenvolver tantas ou mais competências que as outras crianças. Só que como o sistema de avaliação e o sistema de ensino é igual para todas... É muito difícil de um professor conseguir aferir as competências que aquela criança conseguiu desenvolver. E logo, como a bitola é igual para toda a gente, se calhar a criança não irá passar de ano, embora se calhar tenha aprendido muito mais do que os outros.
Só que se calhar, enquanto a professora está a debitar matéria, a cabeça dela vai fugir para outro sítio. É completamente compreensível. Porque, infelizmente, no método tradicional, os alunos ainda são meros espectadores, na maior parte dos casos. Não é sempre. Já professores começam a criar aqui umas adaptações, mas é difícil para os professores. Têm uma carga horária muito extensa, têm um currículo muito extenso para dar. E por isso eu acho que as alterações têm que vir de base. Porque os próprios professores, e eu falo com alguns, estão muito desmotivados, quer com a carga curricular que têm que dar em tão curto espaço de tempo, com a própria situação profissional, com a parte administrativa e burocrática que depois têm que tratar e que não faz tanto sentido. Eu peço desculpa aos professores se às vezes parece que estou contra vocês. Não estou, mas acho muito, e aqui peço ajuda aos professores, que a mudança também tem que partir de vocês. Pois é. Para vocês e para nós e para as nossas crianças. É difícil. Há pais que são mais resistentes à mudança. É verdade. É verdade. Como em tudo, há pessoas que são muito resistentes à mudança. Mas é tentarmos explicar. Então eu neste momento estou neste dilema. Que é... Não está fácil, com toda essa informação a partilhar, já estamos a deixar a imensa... É que além disso a Susana está preocupada. Mas está a deixar imensa gente também preocupada agora em simultâneo. Não, eu estou no bom sentido, preocupada no sentido em que, ok, eu não tenho uma alternativa pedagógica, por isso os meus filhos vão para a escola tradicional e eu vou tentar dar-lhes o máximo de autonomia e atividades extra fora. Quando digo atividades extra, não é atividades extracurriculares em que eles andam a correr entre o futebol e o basquete. É também poderem brincar livremente em casa e fazerem outras coisas que não sejam só atividades. É demais. Há crianças muito, muito sobrecarregadas, não é? Cada dia da semana tem uma atividade que de todo, e provavelmente muitas vezes nem foram as crianças que a escolheram. Eu não critico, porque muitas vezes são as crianças que escolhem, Ana Cristina. Às vezes são, mas outras vezes são os pais que se calhar gostariam ou que fizeram, ou gostariam de ter feito, ou que acham bem porque os filhos dos amigos fazem. Susana, vamos lá. Então. Acredito que sim, mas eu falo por mim. Eu era uma criança que eu tinha 30 mil atividades ao mesmo tempo. Eu era capaz de sair da natação para a acrobática, para os trampolins, para a equitação, e eu tinha tudo e mais alguma coisa porque eu gostava. E fui experimentando várias coisas para ver qual delas eu gostava. Mas aí por aí mais. tudo bem, quer dizer, mas às vezes as coisas em simultâneo saem no próprio dia, várias atividades, quer dizer, acho. Eu, coitados dos meus pais, deviam andar a correr de um lado para o outro. Eu agora consigo dar esse valor. Cada hora, pois é, cada hora uma coisa. É verdade. Mas às vezes é os pais não terem essa responsabilidade e não acharem que pelos filhos terem mais atividades extracurriculares vão ser mais e vão estar melhor, porque às vezes só estar em casa, participar nas tarefas domésticas, dar-lhes umas competências, uma autoestima, uma autoconfiança e uma autoimagem tão boa que faz toda a diferença. Portanto, também é muito bom isso. Ajudar, provavelmente na cozinha, até partir um feijão verde. Maria Montessori tem uma tabela eu depois posso partilhar no meu Facebook ou no blog. Tem uma tabela de atividades por idades. Obviamente que pode fugir, mais ou menos, não é? Em que as tarefas domésticas que as crianças podem fazer a partir de determinadas idades, e que era importante que nós, pais, perdêssemos tempo a dar-lhes essas competências para que elas depois possam ser autónomas e poderem fazer por elas próprias, e de certeza que vão notar que a autoestima vai crescer, eles vão ficar muito mais autoconfiantes com isso. Eu acho que sim, que é interessante. Agora, provavelmente também estamos a disputar o interesse de alguém. Vamos lá ver, estamos a ajudar alguém a desenrolar um negócio aqui para a cidade. Era tão bom. Não era? Era tão bom. Olha que bem. Nunca se sabe, não é? Alguém que esteja, diremos, mais atento à situação poderá pensar... Porque, segundo, eu posso estar enganada, mas segundo me parece, agora houve a possibilidade do Ministério da Educação de, mesmo na escola pública, se poder criar projetos pedagógicos diferentes. Porque não, professores de Tavira, pensarem, não digo Montessori, porque se calhar obriga a guias Montessori. Alguma sala tipo de algum dos infantários, por aí? Mas o movimento Escola Moderna, que também já tem a individualidade de cada aluno em consideração e que já faz algumas coisas diferentes, como por exemplo tem um dia por semana em que tratam da culinária, quer dizer, é fantástico. Pois é. E é tão importante. Sim, e por exemplo, provavelmente sendo determinados nesses métodos, recentemente vi também de países como países da Europa, alguns em que há, por exemplo, um dia em que as crianças, independentemente de ser verão ou inverno, e dos países nórdicos, há um dia em que saem à rua, que vão, não é? Para a horta, para o campo. Exatamente, que há esse contacto, e diremos, do que fechados todos os dias na sala de aula, os minutinhos ali do recreio. Ana Cristina, no mês passado houve aqui na Ria Formosa,
no Parque da Ria Formosa em Olhão, uma formação de Forest School, escolas na natureza. Imagina o que é ter uma escola na natureza, quer faça chuva, quer faça sol. Também deve ser uma coisa engraçada. Se calhar não tanto, eu falo por mim, se calhar não tanto como única forma com suplemento de... Mas como suplemento de... Porque eu continuo a achar que não há uma teoria, nem um método que resolva todas as situações. Porque não é... Provavelmente nem todas as crianças são iguais e a questão deveria, se calhar, como já há noutros países, haver a possibilidade de, numa escola pública, haverem 2 ou 3 projetos pedagógicos e os pais poderem escolher quer este projeto ou quer aquele projeto. Exato. Quero Montessori, tem uma sala de Montessori. Quero o movimento de escola moderna, tem uma sala de movimento de escola moderna. Quero um modelo tradicional, tem uma sala com modelo tradicional. Os pais podem escolher. Primeiro que tudo, iriam informar-se muito mais. Estariam muito mais conscientes das diferentes formas de educação que existem e da forma como isso afeta os seus filhos. Também acredito que estariam muito mais conscientes para ver os seus filhos verdadeiramente e perceber em que tipo de educação é que eles poderiam integrar melhor e que seriam mais felizes, porque na realidade é isto que importa aqui. Claro que sim. É a criança estar o mais integrada possível e mais motivada e feliz possível. Eu falo por mim, tenho 2 filhos completamente diferentes. Enquanto o meu filho Filipe, tenho a certeza que no modelo tradicional se vai adaptar muito bem, o meu filho Diogo, eu acho que no modelo tradicional ele adaptar-se-ia como todas as crianças se adaptam. Com mais dificuldade. Mas não iria ser tão feliz, não iria ser tão autêntico do que se estivesse num modelo mais focado para ele e que lhe desse mais autonomia, que não fosse tão expositivo e fosse mais prático. Hoje dá que pensar, não é? Hoje então é vasta esta situação. Este tema é um tema muito vasto. A Susana com esta preocupação deixou-nos todos preocupados. O que é que fazer com as crianças? Não é? No fundo, deixar pensar que existindo alternativas, que era bom que existisse. É uma preocupação que eu espero que o que faça é que leve as pessoas a pensar sobre ela. Não quer dizer que fiquem preocupados com ela, mas que procurem informação, que peçam aos professores que expliquem as diferenças, que perguntem aos filhos o que é que para eles faz sentido. Ou seja, não é uma preocupação que eu quero que seja negativa, é uma preocupação que eu quero que seja de procura de informação, de consciência, de... E já agora, uma chega, no dia que o filho chegar a casa a dizer que a professora pediu para que pegassem na vassoura e varressem o espaço onde tinham estado e tinham sujado, que lhes digam, olha, muito bem, olha que bem. Agora também já podes ajudar cá em casa, quando sem querer entornar os cereais. Que bem. Não o contrário, tem que ir lá e falar com ela. Então ela pensa agora que o meu filho vai para a escola. Tal e qual. Oh, meu Deus. Nem todas as atitudes que os professores têm podem ser facilmente compreendidas pelos pais. Deve ser muito mas difícil. Os pais não devem desautorizar nem ter atitudes negativas sobre os professores à frente dos filhos. Eu não digo que não possam ir questionar o porquê. Sim, mas isso é... Mas sem ser à frente das crianças, porque as crianças precisam de ter como um professor um adulto de referência. Exatamente. E se um pai, que é outro adulto de referência, vai tirar valor ao professor, que valor é que a criança vai ver naquele professor? De hoje em dia é assim, as pessoas questionam, colocam essas mesmas situações. Eu achava que só que cada um deveria, se não toda a hora, pelo menos uma vez ao dia, questionar-se. Que há pais que se queixam, este rapaz, esta rapariga não consigo aguentar ao dia. Portanto, a dificuldade que têm de criar um filho. Agora imaginem-se na pele de um professor, uma sala com 20 e tal, iguaizinhos, e outros piores que os filhos que têm lá em casa, com dificuldade e às vezes com cansaço que produzem, como que a criança produz. Portanto, imaginar-se na pele de um professor que tem que depois, ainda por cima, levar com essas situações dos pais e por aí adiante e todas as regras inerentes. E eu ainda lanço outro desafio, além desse, que é esse sim, é bom para criar empatia com os professores e compaixão para com o trabalho que é uma profissão tão complicada. Mas também outra questão que é empatia e compaixão para com os alunos e com os filhos, que é também questionar, pelo menos uma vez por dia, se aquele comportamento, na realidade, não é algo que nós queremos que os nossos filhos no futuro desenvolvam, que é aquela capacidade de questionar, aquela capacidade de não aceitar tudo só porque sim, aquela capacidade de perseguir os sonhos e os desejos, e às vezes para nós é chato.
mas se calhar não é isso que nós queremos que os nossos filhos façam. É. Então, se calhar, perguntarmos quer os professores, quer os pais, de vez em quando, uma vez por dia, se realmente, quais são as nossas intenções para com aquelas crianças e se aquele comportamento não revela na realidade um adulto com resiliência e com capacidade de perseguir os sonhos que nós queremos ter e de questionar o mundo que nós queremos ter no futuro. 2 desafios para o dia. Deixámos já exatamente. Ora bem, Susana, e bem pensado naturalmente. Bem, para a semana, se calhar a Susana já pensou na sua vidinha, que terá que ser que... Já pensei, aliás, eu queria trazer cá para a semana, aliás, queria ter trazido esta semana, mas não houve oportunidade, por isso queria trazer para a semana uma entrevista à Sandra Oliveira. A Sandra Oliveira é uma doula, a única doula certificada pela Dona Internacional e que escreveu recentemente um livro que se chama Nascer Saudável, que é um livro muito bom, que fala das várias fases da gravidez e do parto, tudo com informações científicas fidedignas e à data, ou seja, não quer dizer que o que é verdade hoje seja verdade amanhã, claro, sim, mas que inclusivamente nos deixa aqui uma ótima ferramenta, que é uma biblioteca com informação atualizada que os pais podem consultar, e é o que ela diz, que os pais, quer dizer, a nossa responsabilidade é sermos o mais informados e conscientes possíveis, e então esta é uma ótima ferramenta para pais e para profissionais também, porque há algumas informações que circulam que não são assim, nem estão atualizadas quanto isso. E que podemos consultar, e é muito bom. A Sandra é uma ótima pessoa, eu estou desejando poder falar aqui com ela. Então pronto, fica a dica, deixa dentro das possibilidades, se verificar será para a próxima semana que a possamos ter por cá, partilhando com os nossos ouvintes todas essas boas notícias, informações e no fundo também conclusões publicadas em livro. Bem, mais uma quarta-feira, mais a Hora das Mães. Para a semana, se Deus quiser, cá estaremos de novo outra vez, partilhando com os nossos ouvintes essas sugestões aqui muito bem pensadas pela Susana Matias. Susana, a continuação de uma boa semana. Obrigada, igualmente. E até para a semana, outra vez aqui. Até para a semana. Rádio Gilão Tavira 94.8 e 98.4. Nome de Rio, nome de rádio. Para sintonizar navegando.